5, 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar. Hoje nós vamos conversar sobre literatura, mais especificamente sobre o mercado editorial. Existe um aumento significativo no número de autores e de obras publicadas. Nós queremos hoje saber qual é o impacto disso sobre o leitor. Será que esse excesso de obras disponíveis, será que isso é favorável para a literatura? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Acredito que tenha havido um aumento. Hoje, números, né? São lançados em média 75 livros novos por dia no Brasil, né? 75 por dia? Isso, sem considerar reedições, reimpressões e edições caseiras, né? Edições de autor. Entre 75 e 100 livros. Isso aí são dados da Biblioteca Nacional, né? De registros que são feitos. Então, é um dado relativamente fiel, assim, é um dado que dá para confiar. Eu acredito que esse aumento aí na produção e tal, ele tem muita relação com a profissionalização do livro e com a era digital, né? Eu acho que o pós-internet provocou também esse boom assim de produções, né? Então, o que às vezes chega a ser assim contraditório, porque tinha gente que dizia que a internet era o fim do livro, né? Mas ela acabou sendo o começo do livro como nós o vemos hoje, né? É uma pergunta difícil de responder, né? O que eu acho é que no tempo em que havia poucas editoras, o acesso à publicação era difícil, não é? E as editoras tinham uma triagem também muito grande, né? Já que eles não tinham possibilidade de editar todo mundo. E normalmente havia dentro de cada editora um conselho editorial que fazia essa escolha e ficava muita gente na fila, né? Eu mesmo passei por fila de editora. Então, só para ter uma ideia, durante muitas décadas, no Rio Grande do Sul havia Editora Globo e mais nada, não é? Nos anos 80 já havia 5 ou 6 editoras. Atualmente já há talvez uma centena, não é? Então, a seleção, né, do texto publicado passou do crítico literário, do filtro do editor, para o público. Não sei se isso é uma vantagem ou é uma perda, né? Não sei se o público, se fosse um público que já tivesse sido de alguma forma preparado, né, por uma literatura mais qualificada para se tornar um crítico, né, daquilo que está lendo, eu acho que não haveria problema. O meu medo é de que o público acaba se acostumando também com uma literatura sem maior esforço de qualidade, né? mais facilitada, menos cuidadosa com as palavras, né?
Olha, eu não diria excesso de publicações, né? Eu acho que o mercado editorial ele atende uma demanda que tem relação com o público, vamos chamar público consumidor de livros, né? Então, eu acho que de alguma forma é o público leitor que vai regular, né? Vamos dizer assim, a quantidade. E isso, obviamente, leva muitos livros, vamos dizer, para as estantes, né? Ou para os porões, né? Enfim, para os baús, textos que acabam não sendo, às vezes, devidamente apreciados, né? Ou fruídos pelos leitores, né? Não, ele não é proporcional, Marcos. Na verdade, acaba sendo um trabalho grande para o livreiro selecionar o que ele vai colocar na sua prateleira, porque não dá para tu pegar tudo que sai do mercado também. E às vezes acaba acontecendo isso. Como hoje não se passa mais pelo crivo da editora, às vezes se publicam coisas que não teriam amadurecido o suficiente para virem ao público, né? E aí tu acaba sendo realmente filtrado pelo leitor. Entre o leitor escolher uma obra que ele conhece, um autor que ele conhece, um autor novo, fatalmente ele vai acabar apostando no que ele já conhece. Então, isso não acaba se refletindo numa venda de livros. Existe realmente uma oferta de livros muito grande, mas não se reflete na venda desses livros, na circulação deles, né? E são duas situações, né, Marcos? Uma é quando o sujeito passa por uma editora, que vai se encarregar de fazer essa distribuição e logística a nível local, nacional, enfim, vai fazer circular esse material. E outra é o cara bancar do próprio bolso, custear o próprio livro e ele fazer a distribuição. Que aí o limite, o alcance dele vai ser naturalmente menor, né? Que acontece bastante hoje em dia, Bastante frequente. Depende muito da qualidade, do que tu vai escolher, papel, impressão, acabamento, enfim, mas isso aí não sai por menos de uns R$2.000 uma edição, uma tiragem de uns 500 ou 1.000 exemplares, né? Dessa forma, a gente vive uma situação parecida com o mercado livreiro comum, digamos, né? Porque embora a gente trabalhe com um livro específico, né? A gente trabalha com um livro acadêmico, ele também sofre, se é que dá para dizer sofre, ele também é influenciado por essa nova realidade do mercado, como o Gustavo falou, pós-internet, de certa forma, né? Porque, ao mesmo tempo que facilita a exposição do livro, a própria feitura do livro, também limita bastante a questão do livro físico, né? Porque a gente falou internet como produção de livros, mas tem também a internet como acesso ao livro, né? Do livro digital, que é uma outra realidade que ainda não estourou, digamos assim, pelo menos não no Brasil, mas que também vai ter que ser olhada com muita atenção. Hoje a gente tem aqui muitas revistas acadêmicas e inclusive alguns títulos que são publicados apenas no formato e-book, apenas online, porque por uma opção do autor, uma opção da editora, ou às vezes também porque atende um público assim tão específico e, portanto, tão reduzido, que não tem muito sentido o investimento alto que às vezes precisa ser feito para a produção do livro. Por isso eu falei que R$2.000 é um preço assim por baixo, porque realmente o custo acaba sendo maior se levarmos em consideração a questão de revisão, de formatação, de produção de capa, projeto de impressão gráfico. do livro, projeto gráfico, tudo, né? É um processo relativamente caro. Olha, não sei se é uma armadilha, mas é muito difícil para qualquer pessoa esperar, principalmente para o jovem. E se ele tem a facilidade de... O artista tem o desejo de tornar público o que ele faz. É uma necessidade, é uma condição da produção. E se existem condições de tornar isso público, o jovem não vai esperar. Nós, pesquisadores, temos dificuldade de esperar, o jovem muito menos. O publicar na rede é muito mais barato, né? Não tem essas demandas tão altas que a publicação no impresso tem. E cada autor pensa que tem um público, cada autor almeja um público. Então, embora os gregos já diziam que a gente tinha que esperar não sei quanto tempo lá, guardando os originais na gaveta, o jovem não vai esperar. E o que vai acontecer é que ele vai ou não ser lido. Acho que hoje o mercado editorial se tornou muito mais dinâmico, né? E com uma concorrência muito maior e uma divulgação muito grande. Mas o escritor trabalhar para o mercado da leitura sempre existiu, não é?
Não sei quem conhece a história de Dostoiévski, por exemplo, não é? Ele fazia contratos para editar determinado livro e depois se esbaldava de trabalhar para conseguir dar conta, né? Então não é novidade de hoje, né? Acho que não é essa condição de estar vinculado ao mercado que vai fazer com que o autor tenha menos qualidade. O que vai dar menos qualidade é ele ter se preparado adequadamente para exercer essa função. Porque ser escritor é como qualquer profissional de qualquer área. E se ele não domina as técnicas, né, faz produtos com qualidade inferior. Eu acho que o que acontece é que talvez tenha uma pressão maior realmente, não tanto do mercado em si, mas do próprio escritor, para que ele coloque, não tem uma janela de tempo muito grande para publicar um segundo livro, considerando essa avalanche de outros livros que são publicados, né? Então, automaticamente, se a gente tem uma quantidade maior de livros sendo publicados, a gente tem um tempo de vida menor, mais curto, né, de cada livro que é publicado. Eu acho que os clássicos nunca estiveram na vitrina, né? No sentido assim desse espaço privilegiado da livraria que vai, enfim, colocar as boas obras, né, à disposição do público. Eu penso assim com relação aos mais vendidos, né, e aos best-sellers, né, aos livros esotéricos, enfim, aos livros de um modo geral, né, que a gente às vezes considera que não são, como diz o Mário Vargas Llosa, boa literatura, né? Eu acho que o maior efeito que isso tem sobre os leitores é o modo como o texto atua sobre, por exemplo, o olhar, a visão do mundo do leitor, né? Do modo como ele passa a enxergar o mundo, o modo como ele passa a se posicionar em relação, às vezes, às questões existenciais, questões sociais, né? Questões culturais e históricas, né? Bom, a literatura, eu acho que ela anda junto com o que eu faço, né? Até porque meus trabalhos todos são autorais, né? O último trabalho, o CD e o DVD infantil, que são esses que estão aqui, também eu comecei musicando histórias infantis. Fui convidado para musicar algumas histórias infantis. Musiquei 5 histórias e, a partir dali, fiz um CD todo autoral direcionado ao público infantil, como se fosse uma contação de história. A palavra cantada, no modo de dizer. Ando devagar, porque já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Vou contando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz
e ser feliz. Hoje com a gente aqui no quadro do Armazém, o Beto Scopel, que é curador desse projeto aqui em Caxias, né, Beto? Que já chega na terceira temporada. Terceira temporada. O que vocês assim têm para nos mostrar das anteriores, desses 2 anos que já acontecem na cidade? Então, boa noite a todos. Satisfação em estar aqui falando do Tum Tum. Então, a gente começou em 2013 ainda com a vontade desse projeto. Eu e minha vontade da Juliana, num sonho, a gente teve e também a vontade de ouvir muita música instrumental. Eu sou sou trompetista, Projeto Coma. Então, nessas andanças aí em festivais, enfim, festivais aí pro Nordeste, pro Centro-Oeste, até o Sul aqui, a gente via muita música, muita produção de música instrumental. E a gente, como a Caxias também tem um sistema de financiamento também para a cultura, a gente sonhou e fez o projeto Tum Tum Instrumental, nasceu. Então, o primeiro ano foi uma série de 8 apresentações, porque o Tum Tum Instrumental, só para alguém explicar mais ou menos, ele acontece uma vez, um show a cada mês, durante 8, 9 meses, todos assim com entrada franca, e agora nessa terceira temporada com entrada popular, né, com ingresso popular. Então, ele nasceu lá no Zarabatana ainda, no Centro de Cultura Ordovás, e a gente teve participações de músicos como Alegre Correia, que ganhou o Grammy, que foi um dos destaques. E no segundo ano, a gente está conseguindo, né? Esse é o terceiro ano. Segundo ano, 2014, conseguimos trazer nomes mais relevantes também, como Azimuth, que é um grupo que tem mais ou menos 40 anos, né, de carreira. A filha do Egberto Gismonti também, a gente conseguiu trazer, e também outras séries de músicos da região. E esse ano... Vocês já abrem com um artista internacional, né? Já abrimos com Ernesto Roma, um trio, que vai ser sexta-feira, depois a gente fala, não sei. Um artista chileno, né? Chileno, exatamente. Ele vem fazer uma turnê, é a única apresentação, veja bem, do Brasil, né, que vai ser em Caxias. Ele está excursionando na Argentina, Uruguai. Hoje ele está no Uruguai, e sexta-feira vai estar em Caxias. A única apresentação no Brasil. E a primeira atividade com ele na sexta-feira é uma oficina, né? Exatamente. Teremos uma oficina de contrabaixo e também de música. Quem se interessar, né? Eu posso falar, não sei. Claro, fica à vontade. Vai ser às 9h30 da manhã, na sexta-feira. Sei que é feriado, já dá para participar. Os músicos, artistas, principalmente é voltado para os músicos. Ele vai dar uma oficina de contrabaixo e da música chilena, né? Sobre os ritmos. Quem tiver interessado, então... Qual o horário, local? Às 9h30 da manhã. O local vai ser no Teatro Pedro Parente, Casa de Cultura também, é mais conhecido também. Claro. Às 9h30, e o ingresso é R$50. Certo, tem que se inscrever antes ou não? Não, mas chega lá na hora e que vai... porque o teatro é grande, então... É disponível... Isso pela manhã, e daí na noite de sexta-feira tem a apresentação. E na noite convidamos também a todos, também vai ter a abertura da temporada do Tum Tum Instrumental, com o show dele, às 20 horas da noite, né? Ingresso 5 e 10, né? Meia entrada 5 e 10 inteira, às 20 horas no Teatro Pedro Parente. Tá certo. E quem quiser conferir, então, só lembrando o horário? O horário às 20 horas... Sexta-feira. Sexta-feira Santa, quem tiver, vai ser feriado, dá para ir depois tranquilizar. Tá certo, e para quem ficou curioso, quer conferir um pouco mais o trabalho desse artista chileno que vai estar se apresentando em Caxias do Sul na sexta-feira, então a gente separou um trecho de uma apresentação em um festival de jazz que ele participou no Chile, olha só.
No dia 8 de maio, às 9 horas da noite, acontece o espetáculo Universo Cazul, no Centro de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 140 reais e estão à venda nos postos Comboio, Polimodas e no site blueticket.com.br. A banda Tenente Cascavel faz show em Antônio Prado no dia 11 de abril, às 11h30 da noite. Os ingressos custam R$ 40 reais masculino e R$ 30 feminino. Informações pelo telefone 54 9917 0383. E se você quiser ainda participar do Rede de Olhares, você pode pelo facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. O papel de uma editora é viabilizar a produção de um livro de uma forma assim bastante simplista até, né? Mas é um trabalho que não se esgota na própria editora, né? Esse trabalho ele tem que estar articulado com o próprio autor e depois, num segundo momento, com a livraria. Há escritores que aceitam esse jogo, eu não aceito. Se alguém me fizesse esse tipo de proposta, eu diz muito obrigado. A minha profissão não é divulgar, a minha profissão é escrever. Por isso eu procuro um editor, senão eu mesmo editava. Por isso eu espero que haja um divulgador, porque senão eu mesmo divulgava. Então hoje é comum o escritor fazer um contrato com uma editora, fica com metade da tiragem do livro para ele mesmo divulgar e vender. Eu não faria isso jamais, não. Não saberia nem como fazer. Um autor que não possa ou que não deva fazer os trabalhos de divulgação, senão o livro dele simplesmente não vai circular, não vai. Só uma editora ou só uma livraria sozinha não tem condições de divulgar. O papel do autor, nesse caso também, de divulgar o seu trabalho, é fundamental. O primeiro papel dele é escrever, né? Enfim, escrever obras, produzir obras, né? Em segundo lugar, eu acho que o papel dele é, se pensar do ponto de vista da linguagem, né? É desarticular, né? Ou desautomatizar a linguagem cotidiana, né? Para produzir o texto literário, né? E em terceiro lugar, eu acho que o autor é de alguma forma porta-voz, né? Assim, das comunidades, ou dos grupos sociais, né? Ou até de determinados grupos assim, de faixas etárias, né? E no sentido de que a atividade do autor tem uma relação muito forte com a vida social. Não dá para dissociar, né? Sim. Olha, mais ou menos. O que você costuma ler? Ultimamente eu não tenho lido muito, mas eu gostava muito de literatura brasileira, romance, gosto também bastante. Eu sou da área do comportamento, então eu acabo fazendo leituras mais com relação a essa área. Eu leio jornais, revistas, livros. No momento eu estou lendo a revista Veja, dessa semana. Jornais, alguns livrinhos, não muitos. Mas é jornal. É mais literaturas bíblicas. Eu leio livros, artigos. Já leu literatura, por exemplo, Machado de Assis? Não, ainda. Eu acho muito importante, acho bem importante. Acho que isso faz parte também até para o conhecimento da gente, né? Por enquanto não. Já na época da escola. Daquelas que a gente lê obrigado na escola, na verdade. Casos, né? Tem o leitor que vai à loja procurar especificamente aquele livro da mídia, o livro do momento, o livro do filme que está em cartaz, enfim, aí ele não procura ajuda. Mas, eventualmente, tu encontra alguém que quer presentear alguém, ou que quer ler uma obra diferente, quer descobrir um novo autor, aí sim, o papel do livreiro é bastante importante. Mas você percebe uma maturidade ou você acha que está muito aquém, assim, as pessoas ainda precisam de muita consultoria, digamos assim, do livreiro? De um modo geral, sim. As pessoas ainda não têm bem definido o estilo que elas gostam, o gosto. Ainda tem que amadurecer muito o nosso leitor de um modo geral. Aí é uma coisa bem ampla, né, eu acho. O que o editor, ele trabalha para o leitor, né? Então, ele está a todo momento tentando descobrir o que o leitor quer agora consumir, né? Ou o que ele vai querer consumir no futuro, né? Então, essa é eu acho que é uma das searas que o editor atua. Então, de tentar encontrar o que o leitor quer ler, né? E buscar isso entre os autores, né? Então, nesse ponto, ele é um intermediário. Ele
Por exemplo, os teus gostos pessoais, muitas vezes você tem que, ou quase sempre, deixar de lado. Você consegue fazer essa separação, Gustavo? O Gustavo leitor do Gustavo editor? Sim, o papel do editor é esse. O papel do editor não é publicar aquilo que ele gosta, né? Claro que a gente fica feliz quando pega um material e vê que, enfim, e tem um gosto pessoal teu ali também, enfim, que tu acaba agradando, né? Mas eu, por exemplo, se eu como editor fosse publicar apenas o que eu gosto, né? Certamente a editora não estaria de pé ainda, né? Não sei se é um público comprometido com algum tipo de leitura, mas é um público que pensa sobre o que lê, independente do que lê. E, dependendo da natureza do texto, vai ser o pacto que o leitor vai estabelecer com o texto. Então, um leitor literário, ele tem autoridade, ele tem autorização prévia para subverter o texto, porque é esse o pacto que ele estabelece. Agora, o leitor de revista, que o senhor disse na entrevista que ele estava lendo a Veja, para ele ser um leitor crítico, se ele é um sujeito que pensa, ele não vai decodificar as palavras simplesmente, ele também vai se perguntar sobre o que está posto ali e o porquê que tem essa foto e não outra, qual é o sentido dessa manchete e não outra, e assim por diante. De uma editora universitária, pelo menos no Brasil, é publicar fundamentalmente trabalhos acadêmicos. Não é uma reserva de mercado, mas é um nicho de mercado que a gente bem específico, direcionado. Bem específico. No caso da Edux, já houve, no passado, alguns trabalhos de publicações de títulos de ficção de escritores regionais, mas mais no sentido de um comprometimento da instituição com a comunidade regional. Eu acho que se a gente coloca o livro, né, independentemente do seu conteúdo, né, se a gente coloca ele no espaço visível, né, se a gente atribui a ele o valor cultural, o valor simbólico, né, eu acredito que sim, né, que tanto para aquilo que o Vargas Llosa, que citou a segunda vez, né, chama de boa literatura, né, e aquilo que a gente considera, do ponto de vista, vamos dizer assim, de trabalho com linguagem, um texto com menor qualidade, né, de construção e de linguagem, assim por diante, né. Eu acho que contribui sim. Hoje nós discutimos questões do mercado editorial. Qual é o papel do escritor, qual é o papel do leitor, qual é o papel da editora. Espero que você tenha gostado do programa. Terminamos com a música do Samuel Sodré. Até a próxima. Mês das Mulheres, né? Fazer uma música para as mulheres, então, né? Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona.